Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo Mengão, que está embarcando para a Argentina para a partida contra o Estudiantes pela Copa Libertadores da América. Renata Fã e Cicinho falaram sobre isso. Chega aqui daquela moral, deixa o seu like. Se você não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você se inscreva e ative o sino das notificações. Já vai nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Está no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Ceará, Piauí, Pará, Rio Grande do Norte, Rondônia, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Põe seu estado ou sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão dando aquela moral no nosso canal. Créditos, canal Jogo Aberto, link na descrição. Vamos lá para as informações do Flamengo. Assunto da rodada passada do Brasileiro foi a atuação do Flamengo em Minas Gerais em 4-0 retumbante, muito bem construído, gerando mais crise no Galo. E o Flamengo na Libertadores está até agora 100%, tá mandando bem demais lá no Grupo A. E de hoje o Flamengo encerra sua preparação e embarca para Buenos Aires para o duelo diante do Estudiantes, nessa quarta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com 2 vitórias nos 2 primeiros jogos, um resultado positivo amanhã deixa o rubro-negro em uma situação muito confortável em seu grupo. Com apenas 2 meses de trabalho à frente do Flamengo, o técnico Leonardo Jardim acumula ótimos números. A vitória diante do Atlético Mineiro no último domingo foi a 7ª seguida na atual temporada, igualando as melhores marcas de Tite e Felipe Luiz, ex-treinadores da equipe rubro-negra. Caso vença as próximas 3 partidas, Jardim iguala a maior sequência de vitórias da era Jorge Jesus. Para isso, a tendência é que ele mande a campo força máxima amanhã. E existe a possibilidade de uma repetição de escalação pela primeira vez desde que o português desembarcou no Rio de Janeiro. O comandante também conta com os retornos de Nico de la Cruz e Carrascal, que devem ficar à disposição no banco de reservas. Já Pulgar e Lucas Paquetá, lesionados, seguem fora. Escolher, eu tenho sempre que escolher, independentemente de quem esteja, quem não esteja, eu tenho sempre que escolher quais são aqueles que vão iniciar e depois os outros 5 vão entrar. O jogo desta quarta marca o reencontro com o Estudiantes. Na temporada passada, o duelo foi pelas quartas de final, com o Rossi sendo fundamental na classificação dos brasileiros nas penalidades máximas. Para mim o importante, como vocês sabem, é a atuação da equipa, aquilo que a gente propõe, a atitude que os jogadores têm perante os adversários. Depois os resultados positivos ser sequência do trabalho. No futebol não existe troféus individuais, existem troféus coletivos e é para isso que trabalhamos e é para isso que eu estou extremamente focado. O Flamengo já retomou os trilhos, o time está brilhando, jogando bem e fazendo resultados. No Brasileiro ainda tem um jogo a menos contra o Mirassol em casa. Na Libertadores lidera o seu grupo, está muito bem, não é estruturado. E a gente vê que é um time que vai brigar aí também na Copa do Brasil, tem força para muita coisa. Agora, Edu, o que chama atenção é o trabalho do Leonardo Jardim, que é diferente do Felipe Luiz, mas que já cativou os jogadores, que já está encontrando um espaço para mostrar resultados e também uma nova forma de jogar. Paquetá machucou, o Pulgar está fora, o time parece que não sofre com ausências. Não sofre pelo elenco que tem e você vê o trabalho do treinador, Renato. Você vê a mudança de postura de alguns jogadores, você vê agora nesse último jogo, né, do Pedro, o Pedro voltando para marcar, coisa que é muito difícil de ver ele fazer esse tipo de situação. Ele foi lá, voltou, marcou e ajudou. E como o Leonardo Jardim falou, o coletivo. Eu acho que o coletivo, quando está bem armado, todo mundo pensando em um só objetivo, o individual vai sobressair. Tem muitos jogadores tecnicamente do nível muito alto. Então, o coletivo estando bem, o individual vai sobressair. Então, o Flamengo realmente se encaixou, está engrenando sim. É um time a ser batido, porque é um time que tem um elenco muito forte. E o Leonardo Jardim está sabendo lidar com todos esses jogadores. E o próximo adversário do Flamengo, que é o Estudiantes, esse promete ser o mais pesado da Libertadores. Quem também está com... Um empate amanhã com o Estudiantes é um bom resultado para o Flamengo. Concorda? Concordo. Bom resultado. Porque o Flamengo, ele tem 6 pontos, ele é líder do grupo, o Estudiantes é o segundo com 4. Se o Flamengo empatar, ele se mantém na liderança, fará um jogo fora ainda contra o Independiente Medellín e depois fará 2 jogos seguidos no Maracanã.
contra Estudiantes e contra Cusco. Então, é um bom resultado. O Estudiantes está fazendo um excelente campeonato argentino, hein, minha gente? Vou falar aqui do Estudiantes para vocês aqui. Só um minutinho que o JG vai achar aqui. Estudiantes, essa piadinha é boa. Estudiantes, se prepare. Estudiantes de La Plata. Empatou com Talleres de Córdoba na última rodada do campeonato argentino. Meu trabalho é Uno, que é um estádio bem legal lá em La Plata, é a casa dos Estudiantes, onde o Flamengo esteve lá no ano passado. Rapaz, o Flamengo foi para os pênaltis com o Estudiantes, se não é San José, meu Deus do céu. Vale a liderança do grupo esse jogo de amanhã, né? O Flamengo ganha. O Flamengo ganhando do Estudiantes amanhã, o Flamengo está classificado, hein? Porque ele vai para 9 pontos, com 3 jogos por fazer, está classificado. Na minha opinião, está dentro. Aí é só definir se vai ficar em primeiro ou segundo, provavelmente em primeiro. O Flamengo ganhando amanhã, ele se classifica. Porque aí depois ele vai ter mais 3 jogos, pode ter, chegando a 12 pontos, ele fica bem posicionado ali, né? Pois é. O Estudiantes é um time que é o seguinte, deixa eu ver aqui, o Flamengo é apontado lá na Argentina, inclusive, como favorito para o jogo. Eu também acho que é, mas é indiscutivelmente o jogo mais difícil da Libertadores para o Flamengo, nesta fase de grupos. Jogar contra o Estudiantes lá dentro. Esse é o jogo mais brabo. Porque o Independiente Medellín e o Cusco, nós vimos que não, sinceramente, com todo respeito, eles não vão dar muito trabalho, não. Agora, o Estudiantes é um time melhor, sem dúvida, né? Disco JG, qual a escalação ideal para enfrentar o Estudiantes? Bem, vamos lá. Com certeza, você vai baseando a escalação do jogo seguinte em cima do jogo anterior. É assim que está trabalhando o técnico Leonardo Jardim. Então, é muito provável que Bruno Henrique seja titular do Flamengo e o Pedro fique no banco de reservas. Por quê? O Pedro jogou a partida toda, o Bruno Henrique foi preservado, entrou só no final. Então ele tem uma estratégia, né, de colocar um jogador que não seja referência fixo como o Pedro é. Ele vai usar o Bruno Henrique, um jogador mais agressivo no ataque do que o Pedro, que ataca mais o espaço, um termo muito usado hoje em dia no futebol. Então, provavelmente, veremos ali o Bruno Henrique. Pela importância do jogo, eu acredito que ele não vai mexer muito na formação da equipe, não. Vai o Rossi, deve ir o Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. No meio-campo, Everton Araújo, Jorginho, Arrascaeta, Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino. Eu acredito que essa deva ser a escalação do Flamengo. Eu acho que ele vai mudar mais a escalação para o jogo com o Vasco no próximo domingo no Maracanã. É o que eu acho, doutor Adelino. Eu acho que vai pela ausência do Pulgar e do Paquetá, sabe? Outro cara que pode jogar também contra o Estudiantes e que foi preservado do jogo do Atlético Mineiro é o De La Cruz. De La Cruz é um cara que tem chance de jogar contra o Estudiantes, hein? Tem bastante chance, bastante chance. JG, tem informação de quanto o Paquetá terá condições de jogo novamente? Esta semana, contra Estudiantes e Vasco, ele não vai jogar. Ele não vai jogar. Provavelmente, a partir da próxima semana, Paquetá é uma pena, né? Porque quando ele se machucou, ele estava jogando muito. Paquetá vai para a Copa. Thiago Lima.
Montevidéu, 28 de novembro. Esse time do Flamengo voando chega lá. Me desculpe ser anticlímax, mas é uma missão que eu tenho, uma obrigação que eu tenho de dizer para você o seguinte: calma, a euforia leva à debilidade. Estamos falando de Libertadores da América, que o Flamengo é tetra e conhece bem. Até chegar lá, tem um caminho pela frente. Tem 4 jogos da fase de grupos, ida e volta das oitavas, passando ida e volta das quartas, passando ida e volta da semifinal. Calma. Pelo amor de Zico, pela alma de Adílio, calma. Por favor. Calma. Marcelo Moita, tô nem aí para a seleção, só Flamengo e pronto, mas se ganhar a Copa tu vai comemorar. Ultrapassou a melhor sequência do seu técnico antecessor, o Felipe Luiz. Ele chegou a 7 vitórias consecutivas. O Felipe Luiz havia o histórico de algumas vezes conseguir 6 vitórias consecutivas. E agora, e ele também igualou o desempenho de Tite em 2024 e Renato Gaúcho, Renato Gaúcho em 2021, que venceram 7 confrontos consecutivos. Leonardo Jardim chegou à 7ª vitória em cima do Atlético Mineiro. Mas lembrando que o Tite ele chegou a essa marca importante nos tempos de Campeonato Carioca. O Renato Gaúcho não, eu sempre dou moral ao Renato quando ele começa, porque depois o repertório dele diminui, ou melhor, ele fica sem repertório e o desempenho da sua equipe cai. Está acontecendo lá no Vasco. Nós avisamos, os vascaínos falaram, não, isso é inveja. Tá aí, ó, tá acontecendo. Então, se o Leonardo Jardim, ou melhor, o Flamengo vencer o Estudiantes, o Leonardo Jardim ultrapassa Tite, ultrapassa também Renato Gaúcho e chega a 8 vitórias consecutivas. Recordando, o Flamengo venceu nessa sequência do Jardim Santos, Cusco, Fluminense, Independente Medellín, Bahia, Vitória e Atlético Mineiro. Por incrível que pareça, desses 7 jogos, o pior desempenho, ou melhor, o menos dobrar o teu time, digamos assim, foi contra o Vitória pela Copa do Brasil, que eu acho que ali de fato caiu um pouco de rendimento. Mas as outras partidas, por exemplo, Flamengo e Bahia 2-0, placar extremamente mentiroso, Flamengo engoliu o Bahia, Flamengo 4-1 em cima do Independente Medellín, é isso, Flamengo engoliu. Flamengo e Cusco, lá na altitude, Flamengo foi muito bem, então o Flamengo vem performando muito bem nessa sequência aí, vamos ver se consegue uma vitória em cima dos Estudiantes. Vamos falar agora de Rian Roberto. Vocês sabem que o jogador, no último jogo do Sub-20, foi tirado da lista de relacionados por conta do impasse envolvendo a sua renovação de contrato. O contrato dele vai até março de 2027, a partir de outubro ele pode assinar o pré-contrato e sair de graça. O que aconteceu e por que o Flamengo tomou essa decisão? Porque me chamou a atenção. Ainda estamos em abril e o contrato é até março. Tudo bem, a partir de outubro, beleza. Mas geralmente isso acontece quando o jogador vai se aproximando do tempo para poder assinar o pré-contrato. E não está próximo. A gente está aí há 6 meses para chegar a outubro. Ainda tem parada para a Copa do Mundo e o Flamengo já tomou a decisão. Vamos lá, apurei e vou trazer para vocês. O que aconteceu? Antes a situação estava nas mãos do Alfredo, que é o diretor da base do Flamengo. Diante das dificuldades, o José Boto, diretor de futebol do Flamengo, e o Alfredo responde ao José Boto, assumiu essa bronca, matou no peito e tentou sair jogando. Só não saiu jogando porque o que aconteceu? Depois de muitas reuniões, idas e vindas, o jogador trocou de empresário já algumas vezes, segundo informações do Flamengo. Na última reunião, envolvendo os familiares do Rian Roberto, envolvendo os empresários do atleta, os novos, que é uma empresa grande, por sinal, e envolvendo o Flamengo, no caso, na figura do José Boto, chegou lá, o Flamengo apresentou uma proposta para renovação de contrato, com salário de jogador de elenco profissional, não me pergunte quanto, porque eu não perguntei, só foi me passado isso no Flamengo, um salário de elenco profissional, e ele tem apenas 18 anos, e também um tempo de contrato de 3 anos, ou seja, ele estenderia o vínculo dele até 2030. Só que nessa reunião o Flamengo ouviu 2 familiares que não vai ter renovação, que eles não querem renovar,
porque eles têm uma proposta do Shakhtar, que é um projeto da Ucrânia, um projeto extremamente interessante para ele, de carreira e tal. O Flamengo não apresentou um projeto de carreira. O que seria esse projeto de carreira? Ele ser utilizado no elenco profissional. Mas, gente, o Flamengo não pode prometer a nenhum atleta da jovem, da categoria de base, que ele será utilizado no elenco profissional. O Flamengo não pode fazer isso. Seria um erro. E, obviamente, não pode botar em contrato. Não, com certeza ele vai... Não dá para fazer isso. O Flamengo oferece para ele um tempo de contrato longo e ele vai buscando o espaço dele com o passar do tempo. É difícil, bastante, mas o Everton Araújo está aí para provar que pode ser possível, né? Tem outros jogadores também que buscaram já o espaço recente no elenco profissional. O Alacian, querendo ou não, está no elenco profissional. E o Ian Roberto, ele poderia brigar por esse espaço. A questão é, o Flamengo ouviu nessa reunião dos familiares que não vai ter renovação de contrato. A partir desse momento, o Flamengo falou, vocês não vão renovar? Então, beleza. Então, a gente não vai mais te usar. Pronto. Aí você não vai ser mais usado. E por isso, o Flamengo o tirou da lista de relacionados por conta disso. Porque o Flamengo ouviu que não vai ter renovação de contrato. Então, por que o Flamengo vai, entre aspas, valorizar um atleta que não se vê no Flamengo futuramente? Eu entendo o clube, tá? Eu entendo o clube. Eu confesso para vocês que eu estava achando ruim essa situação. O Flamengo deveria resolver. Só que assim, o Flamengo fez de tudo. Ofereceu algumas vezes uma renovação de contrato. Na última, com salário, repito, patamar, elenco profissional. 3 anos de contrato, que é um salário longo. Ele tem 18 anos, gente. Ele, teoricamente, ficaria no Flamengo até 21 anos se ele cumprisse esse contrato. Então, assim, o Flamengo fez de tudo para renovar. Mas a família do jogador avisou ao Flamengo que não vai ter renovação, e é isso. Obviamente eu não posso revelar a minha fonte no Flamengo, mas foi o que eu consegui apurar para vocês. E por falar em renovação, quem vai assinar em breve é o Bruno Henrique, isso aí não é segredo para ninguém, é porque durante essa apuração eu aproveitei para perguntar sobre o Bruno Henrique, e o que me relataram é que é pós-viagem da Argentina, porque o Flamengo viaja para a Argentina, repito, para pegar os Estudiantes pela Libertadores da América, um jogo extremamente importante. Mas essa situação, digamos, está certo assim, óbvio que só dá para cravar a partir do momento da assinatura do contrato, mas a relação Bruno Henrique, Flamengo, José Boto, empresário do atleta, que é o Dente Ricardo, que é um cara que tem uma relação muito boa com o Flamengo, enfim, a relação muito próxima, está tudo, digamos, acertado, encaminhado, apalavrado, como quer você queira usar aí a palavra, mas é isso, aí o Bruno Henrique renova por mais uma temporada. Galera, só lembrando que o Flamengo tem 2 jogos bem importantes nessa semana, tá? Pega os Estudiantes pela Libertadores quarta e domingo no Maracanã, Flamengo e Vasco, clássico. Vasco não ganha do Flamengo há mais de 3 anos, a última foi em março de 2023, um gol de Pumita. O Vasco tá mordido, querendo vencer o Flamengo, porém, a ver, o Flamengo chega como muito favorito para esse duelo, independentemente de qual seja o time em campo. Beleza, galera? É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então é o seguinte, já vamos então de palpites para a partida contra o Estudiantes? Já vai nos comentários e escreve aí qual é o seu palpite para essa partida. Vamos ver quem vai acertar o palpite dessa rodada da Copa Libertadores da América. Eu acho que o Mengão não perde essa partida. Para mim, o Flamengo vai buscar a vitória, principalmente para conseguir já colocar as mãos na classificação para as oitavas de final da Libertadores. Eu acho que o Flamengo vence a partida por 1-0. Flamengo ganha por 1-0 contra o Estudiantes lá na Argentina. Um jogo difícil, hein? Você lembra da última partida que a gente enfrentou? Tivemos que ir para os pênaltis. O Flamengo venceu nos pênaltis através das defesas do goleiro Rossi. Então, eu acho que vai ser uma partida muito difícil, mas o Flamengo tem tudo para conseguir a classificação já lá na Argentina, tá bom? Olha, nação, vou deixar um link no primeiro comentário fixado. O link do nosso grupo de palpites e análise esportiva. Você que gosta de fazer a sua fezinha, entra lá, é gratuito. Inclusive, no final de semana acertamos todos os palpites e você que quer entrar, a entrada é gratuita e você entrando, você já concorre ao manto do Mengão, que vamos realizar o sorteio no começo desse mês de maio. Nesse mês de abril já realizamos sorteios e agora no mês de maio, no começo do mês, já vamos realizar o sorteio. Então entra lá e participe. Você que gosta de fazer a sua fezinha, você entra no grupo de forma gratuita e você já vai estar concorrendo à camisa do Mengão. Link no primeiro
comentário fixado, tá bom? Olha, nação, muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, hein? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado que assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, nós vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.